Sem mais delongas, meus queridos, eu quero nessa noite ler um texto bíblico com os irmãos. E abra aí a sua Bíblia, Êxodo capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Êxodo capítulo 3 até o versículo 6. Só quero dizer aos irmãos que essa última música que a banda tocou vai estar no próximo CD da Pacto Centro. Glória a Deus. Essa vai estar. Bem, queridos. Os irmãos encontraram Êxodo capítulo 3, versículo de 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia como fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, disse do meio da sarça, e chamou, e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Irmãos, eu quero repetir novamente com os irmãos o versículo 6. Eu vou ler, depois os irmãos repetem bem forte. Disse mais: eu sou o Senhor teu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Os irmãos? Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Irmãos, ser usado por Deus é um privilégio tremendo, é ou não é, irmãos? Amém. Ser usado por Deus é algo tremendo. É algo, irmãos, que não tem palavras que a gente possa definir de fato essa honra, né, de ser usado por Deus. Eu sei que muitas pessoas acham que ser usado por Deus é pregar, ou ser usado em profecia, ou algo desse naipe. Mas ser usado por Deus toma muitas nuances, irmãos. Inclusive, quando a gente estende a mão para alguém, estamos sendo usados por Deus. Amém? Quando a gente auxilia alguém numa estrada, no centro da cidade, quando a gente dá uma palavra de consolo, nós estamos sendo usados por Deus. Amém, queridos? E isso é um privilégio muito grande. Agora vejam, irmãos, nós estamos vivendo num tempo em que há uma grande competição para as pessoas se mostrarem usadas por Deus. É ou não é, irmãos? Um que quer falar mais línguas estranhas do que o outro que quer mostrar que profetiza mais, outro que tem mais revelação. Não é assim, irmãos? Você pode ver, existem comunidades por aí em que se um falar em línguas, os outros tem que falar também para ninguém perder, né? Eu não vou perder para a irmã falou, eu falo também. É uma competição para se mostrar usado por Deus. Mas, irmãos, o que é ser de fato usado por Deus? Ou quais são as prerrogativas que a Bíblia nos dá para ser usado por Deus? Irmãos, eu fui desafiado por Deus a pregar a respeito disso e, meditando nesse assunto, eu cheguei a uma pessoa que essa pessoa foi uma das mais usadas por Deus na Bíblia, na sua simplicidade, apesar de ser um homem poderoso na ciência, né, poderoso em palavras, mas foi extremamente usado por Deus na sua simplicidade. Eu estou falando de Moisés. Como é o nome do camarada, irmãos? Moisés, o libertador de Israel. Irmãos, ele foi usado tremendamente. A vida de Moisés pode ser dividida em 3 períodos de 40 anos. Ele passou 40 anos no Egito, aprendendo toda a ciência lá do Egito. Ele era um homem extremamente intelectual. Mas depois, irmãos, quando ele descobriu que ele era judeu, que ele era hebreu, na verdade, ele passou 40 anos no deserto, apacentando as ovelhas de Jetro, que é justamente esse período que nós lemos aqui. Ele passou 40 anos aprendendo tudo que ele aprendeu no Egito. E depois, irmãos, quando ele chegou justamente a esse contexto aqui, quando ele encontra-se com Deus, ele volta para o Egito, retira o povo de lá e passa mais 40 anos no deserto. E agora
como líder do povo de Deus. Então, irmãos, ele foi tremendamente usado por Deus. Irmãos, aquele homem, por meio daquele homem, Deus derramou 10 pragas no Egito, foi por meio dele. Ele foi um instrumento. Os irmãos entendem, irmãos? Ele foi um instrumento para isso. Ele foi um instrumento, meus queridos, que com o seu cajado Deus abriu o mar vermelho. Ele foi com o seu foi como instrumento, né, que ele tocou na rocha e a rocha rolou água, né? Da outra vez era para ele falar, ele não falou, tocou, mas mesmo assim saiu água da rocha. Foi por meio dele, né, que ele orou e Deus mandou cordonizes para o povo comer. Enfim, irmãos, esse homem foi tremendamente usado por Deus. E por meio dessa história, essa pequena história dele aqui nesse contexto de Êxodo, capítulo 3, nós vamos entender, irmãos, o que é ser usado por Deus, como ser usado por Deus. Você quer ser usado por Deus, irmãos? Então hoje você vai aprender o que é necessário para ser usado por Deus. Nesse contexto que nós vimos nessa noite, Moisés havia saído do Egito, havia saído voado lá para não morrer. Os irmãos entendem, irmãos? Ele saiu de lá para não morrer, porque ele havia matado um egípcio e havia escondido o corpo. Mas ali descobriram que ele foi um assassino, né? Que ele assassinou alguém. E aí, meus queridos, ele saiu voado de lá. E os irmãos sabem, conhecem a história. Ele encontrou Jetro, aliás, encontrou a filha de Jetro. E lá ele foi levado ali, casou com aquela mulher. Enfim, ele passou 40 anos ali no deserto sendo usado por Deus. 40 anos sendo usado por Deus. Ou melhor, ele 40 anos aprendendo a ser usado por Deus. E no final, irmãos, meus queridos, ele um dia estava apacentando suas ovelhas e ele encontrou algo tremendo ali. Sabe o que foi, irmãos? Ele encontrou, de fato, uma sarça ardente. Ele encontrou o que, irmãos? Uma sarça ardente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que não era um milagre, irmãos? Não era nada de milagre uma sarça pegar fogo, porque ele estava onde, irmãos? Ele estava no deserto. A sarça geralmente ficava em alguns períodos do ano bem seca, e por causa do sol escaldante geralmente pegava fogo. Mas sabe qual era a diferença daquela sarça? Aquela sarça pegava fogo, mas o fogo não consumia a sarça. Os irmãos entendem isso, irmãos? E ali ele entendeu que havia algo diferente. E é justamente sobre isso, irmãos, que eu quero falar para os irmãos nessa noite o que é necessário para que nós sejamos usados por Deus. E a primeira coisa que eu entendo aqui, meus queridos, que a Bíblia fala que é necessário para que nós sejamos usados por Deus, é ter interesse e ousadia. É ter o que, irmãos? Interesse e ousadia. Interesse e ousadia. Acompanhe comigo, meus queridos, o versículo 3. A palavra de Deus diz assim: então disse consigo mesmo, irei até lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Irmãos, em primeiro lugar, Moisés teve interesse de ver aquele milagre, aquela maravilha. O fogo estava queimando, mas não consumia a sarça. E com isso, meus queridos, eu quero trazer para os irmãos o seguinte: para que eu e você sejamos de fato usados por Deus, nós temos que ter interesse nas coisas espirituais. Eita, que coisa terrível, né? Falar a respeito disso nesses dias, porque esses dias a palavra a palavra da hora é vitória, né, irmãos? É bênção, são coisas materiais, mas só, irmãos, que para quem quer algo além das coisas materiais, da vitória, é necessário ter interesse pelas coisas espirituais. Os irmãos entendem isso, irmãos? Se interessar pelas coisas de Deus. Meus queridos, nós estamos vivendo num tempo que as pessoas estão interessadas em si mesmo. As pessoas estão indo para a igreja para buscar coisas para si. Não é assim, irmãos? Eu costumo de falar aqui constantemente que as pessoas costumam dizer assim: eu vou para a igreja receber. Olha só que coisa. Quer dizer, não é o toma lá da cá, é só o toma lá, né? O da cá, aliás, é só o toma lá da cá mesmo, né? É só tomar para mim e mais nada. Mas só, irmãos, que quem tem interesse pelas coisas espirituais não vai para o culto para receber, vai para o culto para dar. Os irmãos entendem, irmãos? Dá o melhor de si, dá o seu louvor e a sua adoração a Deus. E aí sim, meu irmão, Deus vai derramar das suas bênçãos sobre nós. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Então, é ter interesse pelas coisas
de Deus. Moisés, quando viu aquela sarça ardente, a primeira coisa que desenvolveu nele foi o interesse para ver as coisas espirituais. E a segunda coisa, irmãos, nesse primeiro ponto, né, que eu vejo aqui nessa noite, é a ousadia. Porque interesse e ousadia estão intimamente ligados, estão amalgamados. Sabe por quê, meu irmão? Não adianta nada eu ter interesse pelas coisas espirituais, mas não ter ousadia. Mas para que eu explique, de fato, o que é que Deus quer para nós nessa noite, eu tenho que explicar o que é ousadia. Porque hoje, irmãos, nós entendemos errado essa palavra, né? Às vezes a gente diz assim, não, aquele camarada é ousado. Quando a gente fala assim, é porque ele é mal educado. Tem a coragem de botar o dedo na cara e falar o que quer. Não é assim, irmãos, que a gente entende? Aquela pessoa é ousada, quer dizer, atrevida, né? Mas quando a Bíblia fala de ousadia, está falando mais em coragem do que de atrevimento. Os irmãos entendem, irmãos? E Moisés, ele teve coragem de se aproximar daquilo que não entendia. Está entendendo aí do que Deus está falando para você nessa noite? Porque há coisas espirituais, irmãos, que a gente não entende, mas Deus quer que você se aproxime. Olha só, irmãos, você entende a doutrina da Trindade? Eu tenho certeza que não, porque nenhum teólogo até hoje conseguiu, né, de fato, ou cabalmente explicar a doutrina da Trindade. É algo que transcende a nossa mente, nós entendemos pela fé, mas há um convite de Deus para nós nos aproximarmos da Trindade de Deus, da pessoa dele. Ninguém consegue entender Deus, porque ele transcende o nosso entendimento, mas ele nos chama para que nós tenhamos um contato íntimo com ele. Então nós temos que ter ousadia para entrar diante daquilo que nós não entendemos. Há coisas na nossa vida, meu irmão, há coisas espirituais que nós não entendemos. Hoje nós estamos vivendo num tempo de adultos. Entenda o que eu estou falando, porque as coisas de adultos são coisas lógicas, né? Coisas racionais. E as coisas de criança, de menina, a criança anda, fala, vive, sem entender muita coisa, mas ele, né, anda, fala, interage e tem muita ousadia de entrar nos lugares e fazer coisas que um adulto não tem coragem de fazer. Não é assim, irmãos? Por isso que Jesus falou que para que nós possamos entrar no reino dos céus, nós temos que nos transformar em uma criança, ou ser como uma criança. Porque a criança tem ousadia. A criança tem ousadia, meu irmão, de perguntar. É por isso que os filósofos do passado diziam que o maior filósofo é uma criança, porque não tem vergonha de perguntar. Já o adulto, né? O adulto é sempre, eu sei. Não, já sabia, né? Isso eu sei. Uma criança não, irmãos. A criança, ela tem a coragem de perguntar. Eu e você, meus queridos, temos que ter ousadia de entrar na presença de Deus, para entrar naquilo que nós não entendemos, do fator espiritual. Os irmãos entendem, irmãos? Nós estamos vivendo também num tempo de muita coisa física, né? De muita coisa palpável. As igrejas, meus queridos, estão pregando um evangelho muito palpável. É o evangelho do toque, aquele evangelho que só é crido naquilo que se toca, se cheira e se vê. Mas a Bíblia diz, irmãos, que a verdadeira fé é uma convicção daquilo que não se vê e a certeza daquilo que não se espera. Os irmãos entendem, irmãos? Então nós precisamos ter interesse, mas também ter ousadia de entrar na presença de Deus. Quer ser usado por Deus, meu irmão? Comece a se interessar pelas coisas de Deus. Comece a ter interesse, de fato, de entrar e de receber as coisas espirituais. Tem gente, meu irmão, que tem medo de ser batizado no Espírito Santo. Eu não é assim, meu irmão, porque não entende. Eu não sei como é que é. Eu tenho medo, meu irmão, não tenha medo não. Entre de cabeça nesse rio, porque é coisa linda para você, é coisa tremenda para a sua vida. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos que ter ousadia para entrar na presença de Deus. Hebreus 10:9 diz que nós temos que ter ousadia de entrar no Santo dos Santos. Irmãos, essa ousadia, como eu disse a princípio, não é a ousadia de ser mal educado, de apontar o dedo e falar o que quer, mas é a ousadia, meu irmão, de penetrar onde muitos não têm coragem de penetrar, na presença de Deus, de fato. Eu sei que tem muitas pessoas, irmãos, que acham bonito alguém ser usado por Deus, mas fica só nisso. Oh, que coisa linda, aquela pessoa ser usada por Deus, olha que coisa. Mas ela mesma não quer ter experiências com Deus, né? Não quer ultrapassar um limite daquilo que é terreno físico e carnal. Mas Deus nessa noite está chamando o seu povo, meu irmão, para se interessar por aquilo que é espiritual e ter ousadia para entrar de fato na presença de Deus. Você pode dizer glória a Deus, irmão? Então veja só, irmãos, a segunda coisa que eu vejo aqui, que o Senhor nos mostra
A segunda prerrogativa para nós sermos usados por Deus é a disponibilidade. Desculpa. Vamos ler aqui o versículo 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Olha só, irmãos. Aí, ele não estava entendendo como é que aquela sarça pegava fogo, mas não consumia, não se consumia. E ainda mais, no meio daquele fogo, uma voz falou com ele: olha só, irmão, conheço muito bem que tinha batido uma carreira, meu amigo. É o quê, meu irmão? A planta está falando comigo, saía numa carreira, mas quando aquela sarça, né, o fogo falou com ele, ele respondeu. Olha só que coisa, meu irmão. E olha só o que ele disse o quê, irmãos? Eis-me aqui. Ele entendeu, só pode ser Deus, porque um fogo falar só pode vir de Deus. E eu acho lindo, meu irmão, essa disponibilidade de Moisés. Ele não correu, ele não temeu, e ele não fechou a sua boca. Ele disse: eis-me aqui. Meu irmão, quer ser usado por Deus, seja disponível a Deus. Amém, irmãos? Olha, a gente costuma falar sempre aqui na igreja, e até Jesus voltar eu vou continuar falando. Para as coisas do mundo a gente é disponível de uma forma, acorda cedo para o trabalho, não é assim, meu irmão? Sai tarde do trabalho para dar o melhor, não é assim, meus queridos? Quando vai se divertir, meu amigo, não tem amanhã não é? O cara vai para o carnaval 4 dias, se fosse uma semana, era uma semana todinha de folia. Agora para Deus, não, peraí, não é bem assim, eu estou cansado, hoje não está, amanhã eu tenho um negócio para fazer. Não é assim que acontece, meu irmão. A disponibilidade para Deus é sempre mínima, é sempre o último. Não é assim, meu irmão. As pessoas disponíveis para Deus se contam. Muitas vezes, irmãos, a pessoa está do seu lado precisando de você. A bênção do irmão para resolver a vida do irmão está no seu bolso e você diz: vou orar por ele para ele ter vitória. Olha só, meu irmão, a bênção está ali no seu bolso para você ajudar o seu irmão e você não está disponível. Você diz: não, um dia Deus vai me dar para dar, e está no seu bolso. Eu já contei aqui, vou contar de novo. Estava na casa do presbítero há uns 500 anos atrás. De repente chega lá, filho de um pastor que tanto eu quanto o presbítero conhecia. Na época eu era apenas diácono. E o irmão disse assim: olha, eu preciso de um gás. Faltou gás na minha casa. E eu, pirralho pequeno, precisando fazer leite. E ali fazer mingau, na verdade. Eu não tenho como agora. Mas daqui a uns 3 dias meu pai vai chegar na cidade, vai me dar o dinheiro. Eu tenho comunidade. E o presbítero disse: rapaz, eu estou sem. E o jovem foi embora. E aquele presbítero, eu fiquei conversando com ele, eu estava comendo bem longe, pensando assim: poxa, eu poderia ter dado. Ele puxou do bolso, meu irmão, o dinheiro, puxou e disse: devia ter dado, né, irmão? Eu disse: era. Aí ele sai correndo atrás: cadê o jovem? Nem ele viu mais, nem nunca. Falando isso, eu nunca mais vi esse jovem. Espero que ele esteja vivo, né? Porque não tenha morrido naquele dia. Mas, irmãos, estava no bolso do irmão. O irmão disse: não, irmão, não tenho não. Olha só que coisa, meu irmão. Você está entendendo? Estar disponível para Deus. Ah, pastor, mas isso quer dizer que isso é estar disponível para Deus? É, meu irmão, a Bíblia diz que eu só posso amar o próximo se eu amar a Deus. E eu só posso amar a Deus se eu amar o próximo. Você está entendendo, meu irmão? Muitas vezes Deus quer te usar para falar uma palavra. Talvez não seja uma palavra agradável para alguém, mas você teme. Isso também, meu irmão, é não estar disponível. Deus chamou a mim e a você, meu irmão, para fazer a diferença. Os irmãos entendem, meus queridos? Nós estamos vivendo um tempo em que a família está sendo atacada de uma maneira terrível e a gente tem ficado calado, né, meu irmão? Estão querendo destruir a família, estão querendo desconstruir a sociedade, estão querendo mexer com você e com a sua família, mas a gente teme. Não vou me incomodar não, meu irmão. Você tem que abrir a sua boca e marcar o seu lugar, marcar de fato, né, a vida das pessoas com a sua diferença. Dizer: ei, não é bem assim não, não é bem assim não. Deus está nesta terra querendo mudar a vida e a história. Diga glória a Deus, meu irmão. Nós temos que estar disponível para Deus. Moisés disse assim: Deus, eis-me aqui. Quando ele ouviu, não é, chamar o seu nome, ele disse: eis-me aqui. Deus está chamando o meu e o teu nome, meu irmão, para fazer a diferença. Amém? E aí, você está disponível? Será que eu estou disponível? É uma pergunta retórica, né? Responda para você mesmo. Mas você está disponível ou você é como aquele que diz assim: Senhor, deixa primeiro eu enterrar meu pai, não é? Deixa primeiro eu fazer isso, deixa primeiro fazer aquilo, depois eu vejo. Jesus disse assim: ei, você não se lembra quando eu preguei aqui a respeito do chamado do mestre, que não teve mimimi, eu simplesmente disse: vem, segue-me.
E ele também não queria ouvir mimimi. Não, Senhor, não é porque nós vem, segue, ou sim ou não, não é? Com Jesus é assim, meu irmão. Deus nessa noite está chamando a mim e a você. Você está disponível para o meu reino. Não precisa você virar um fanático, um doido, sei lá, uma seta. Não, meu irmão. Deus quer te usar da maneira que você é, aonde você está. Mas eu e você temos que estar disponível. Meus queridos, eu quero pular para o próximo tópico, mas o Senhor me manda falar algo tremendo. Olha só, meu irmão, o que é que Deus faz quando existe alguém disponível. Certa feita, lá em João capítulo 6, Jesus estava pregando a uma grande multidão e ele diz assim: olha, eu preciso alimentar essa multidão. E os discípulos disseram: mas mestre, onde é que nós vamos encontrar dinheiro, né, para alimentar toda essa multidão? E inclusive aqui é um deserto, como é que a gente vai encontrar mercado, né? Parafraseando o que foi dito, é mais ou menos isso. Como é que ele vai encontrar mercado para comprar comida a esse povo? Aí o mestre diz assim: ei, o que é que vocês têm? E um deles, se me fala a memória, foi Filipe, e disse assim: tem um jovem aí que tem quantos pães? 5 pães e 2 peixinhos. Era um lanche, né, meu irmão? Para um camarada como eu, meu irmão, era um lanche. 5 pães e 2 peixinhos, né? Eu sou dedicado, né, às artes culinárias. 5 pães e 2 peixinhos era um lanche. E ali, meu irmão, foram chamar aquele jovem. E olha, irmãos, aquele jovem ele tinha 2 alternativas. Ele poderia ter ficado com o seu lanche e matado a sua fome. Ia só acontecer isso mesmo. Ele ia comer e ia matar a sua fome. Mas ele poderia entregar aquele pouquinho na mão do mestre e ver o que, é que ele ia fazer. Porque ele estava, o quê, irmãos? Diga assim, ele estava disponível. Sabe o que ele fez? Ele entregou nas mãos do mestre. E aí, meu irmão, Jesus dá uma lição tremenda, né? Porque pega aquele pouco, olha para o céu e agradece a Deus pelo pouco. E o milagre acontece. Diga glória a Deus, meu irmão. O milagre aconteceu. Ou seja, meus queridos, o Senhor multiplicou o pão de tal forma que alimentou aquela grande multidão. Se não me falha a memória, eram 5.000 homens, sem falar as mulheres e os meninos, né, as crianças. E mulher e menino come, né, meu irmão? Come com força, não é assim, irmãos? Não é assim, irmãs? As mulheres comem, meu irmão, criança come. Então eles comeram de tal forma que ainda sobrou 12 cestos cheios. Ou seja, do nada Deus fez sobrar 12 cestos. Você está entendendo, meu irmão, o que é que Deus faz? Quando existe uma pessoa disponível, esteja disponível a Deus, meu irmão, que o pouquinho que você tem, Deus vai fazer multiplicar e vai sobrar. Diga glória a Deus, meu irmão. Há pessoas que não sabem, né, pregar, nem cantar, nem tem dons espirituais, nem dons ministeriais, não tem nada. Mas Deus usa de uma maneira poderosa, porque está disponível. Eu e você, meu irmão, possamos estar disponível. Amém, queridos? Recapitulando, meus queridos, as prerrogativas para ser usado por Deus. Primeiro é interesse e ousadia, diga aí. Interesse e ousadia. Segundo é disponibilidade. Disponibilidade. E a terceira é santidade. É o que, irmão? Santidade. Leia comigo o versículo 5. A palavra de Deus diz assim: e Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. É terra santa. Irmãos, o Senhor mandou ele tirar as sandálias. Sabe o que é que aquelas sandálias representavam, meu irmão? Aquelas sandálias eram o contato de Moisés com o solo, com a terra, ou seja, com o mundo, não é? Aquelas sandálias estavam sujas de poeira, de coisas do mundo, e Deus estava dando uma mensagem muito clara: você quer ter intimidade comigo? Deixa o mundo para lá. Amém, irmãos? Deixa o mundo para lá. Eu sei que quando a gente fala de santidade, a primeira coisa que vem na mente é aquele irmão de gravata, né, com a Bíblia de baixo falando grosso assim, meus amados irmãos, né? A santidade dos bigodes que cobrem os lábios, né? A gente pensa logo nisso, meu irmão. Santidade não tem a ver com isso não, meu irmão. Claro e evidente que quem é santo por dentro acaba se transformando também por fora, mas não tem nada a ver com roupa, nem com corte de cabelo, nem com o tamanho do bigode não, meu irmão. Tem a ver com se parecer com Jesus. Quando a gente se parece com Jesus, quando a gente se aproxima de Jesus, o mundo vai ficando para trás. Não é assim, meus queridos? 1 João capítulo 2, versículo 15, o Senhor diz assim: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, né? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque o amor do mundo, né? Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Inclusive até o próprio João, ele diz assim: aquele que se constitui amigo do mundo, se constitui também inimigo de Deus. Ou seja, meus queridos, nós temos que deixar o mundo. E olha só, irmãos, não tem muito a ver com roupa não tem muito a ver com coisas exteriores não, tem a ver com procedimento.
tem a ver com atitude. Tem pessoas, meus queridos, que andam com todo aquele estereótipo, né, de santidade, mas a sua ação é pior do que as pessoas do mundo. Não é assim, meu irmão? Porque fala dos outros, agride, né, cumpre, não paga, rouba e lá vai, mas tem todo o trejeito de que é, né, o cara mais santo do mundo, meu irmão. Mas o que o Senhor está falando é o seguinte, meu irmão: tira a sandália dos teus pés, o contato que tem com o mundo. Porque, meu irmão, se você quer ser usado com Deus, o seu contato tem que ser com Deus. Se você quer ser usado por Deus, o seu contato tem que ser com Deus. Ou seja, você tem que tirar as sandálias do mundo e chegar descalço diante de Deus. Irmãos, chegar descalço tem a ver com santidade, mas também com humildade. Os irmãos entendem, irmãos? Porque eu não posso chegar diante de Deus e dizer: olha, eu sou o pastor Ricardo, da Igreja Bíblica Vida Eterna, né? Tenho curso A, curso C, curso X, e lá vai, Deus me escute. Meu irmão, sabe o que é que isso é para Deus? A Bíblia diz, o profeta Isaías falou, isso é trapo de imundícia, aquele pão bem bonitinho que fica em cima da ferida. É isso que é para Deus. Irmãos, entendem, meu irmão? Eu tenho que chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não mereço, pecador eu sou, eu nada tenho, nada posso, mas Tu és a minha vida. Eu tenho que chegar sem sandálias diante de Deus. Diga glória a Deus, meu irmão. Então, meu irmão, para que você seja usado por Deus, eu e você temos que ser santos, andar em santidade, deixar o mundo para lá. Amém, meu irmão? Deixar o mundo para lá e viver para Deus. Amém, queridos? Não estão entendendo? Vocês compreendem o que eu estou falando, irmãos? Porque não tem condição de Deus usar uma pessoa que está intimamente ligada ao mundo, que age, que procede igual ao mundo. Não tem, meu irmão, maneira de Deus usar uma pessoa assim. Porque a pessoa que é usada por Deus tem que ser exclusiva de Deus. Meu irmão, nosso Deus é um Deus zeloso. Amém, irmãos? Ele quer exclusividade. Ele não quer dividir você com o mundo, não. Ele não quer dividir você com o diabo, não. Ele quer exclusividade. É só você e ele e você. Então, meu irmão, para ser usado por Deus, é necessário ter santidade. E a última coisa, meus queridos, a última coisa, vamos recapitular. Primeira prerrogativa é interesse e ousadia. Interesse e ousadia. A segunda é disponibilidade. Disponibilidade. E a terceira é santidade. Santidade. E a última, meus queridos, é reverência. Está no versículo 6. A Bíblia diz assim: disse mais: eu sou o Senhor, teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Irmãos, não era o local que era santo. Os irmãos entendem, irmãos? Não era o local, era quem estava presente naquele lugar. Moisés, quando entendeu que realmente Deus estava falando com ele, cobriu o rosto. Isso quer dizer reverência. Deus não quer, meu irmão, que você tenha medo dele. Deus quer que você o respeite. Eu sou pai, meu irmão, de duas crianças, né? 2 meninos, bem pequenininhos. Eu não quero que eles tenham medo de mim. Deus me livre disso. Porque eu tinha medo do meu pai. Eu quero que eles me respeitem, né? Porque quando me respeitam, meu irmão, olha, essa mãozinha aqui, meu irmão, serve para tanta coisa, né? Na orelha e tal. Mas olha só, meu irmão, eu não quero que eles me temam. No sentido de ter medo, eu quero que eles me respeitem. E ter reverência para com Deus, meu irmão, é respeitar a Deus. Ah, meu irmão, como tem pessoas hoje que não respeitam a Deus, não é? Tratam Deus como qualquer coisa. Tratam Deus como se fosse uma força impessoal. Tratam Deus como se fosse seu servo. Meu irmão, às vezes eu fico assim abestalhado como as pessoas agem. Não é que as pessoas têm que se acomodar, né? Como diz lá em Romanos capítulo 12, se acomodar ao Evangelho, não. O Evangelho tem que se acomodar a elas. Deus tem que fazer o que elas quiserem. Deus tem que ser o que elas quiserem. Não é assim, meu irmão? Hoje em dia, olha só, meus queridos, se eu fosse falar aqui, eu passaria a noite inteira falando de quantas teorias existem a respeito de Jesus. Tem um Jesus gay. Quem já viu aqui o Jesus gay? Foi promulgado por um pastor, um ex-pastor presbiteriano chamado Demias Marien, que ele, né, na toda a sabedoria dele, ele descobriu que Jesus e João o apóstolo, eram namorados. Olha que coisa. Aí tem um Jesus gay. Então, se Jesus era gay, o homossexualismo está aberto. Não é assim, meu irmão? Tem um Jesus bebarrão. Ah, Jesus tomava vinho, meu amigo. Aí tem gente que está entornando de litro, né? Jesus tomava também, não é assim? Aí tem o Jesus bonachão que zomba de todo mundo, que não gosta de igreja. Aí tem pessoas que dizem assim: eu aceito a igreja, aliás, eu aceito a Cristo, mas não a igreja. Quando o Senhor disse assim: eu edificarei o quê? A minha igreja. Olha só, meu irmão.
Então as pessoas estão acomodando Jesus ao que elas querem. Amém, irmãos? Tem também o Jesus carrasco, né? Autoritário. Epa, se você cortar o cabelo, Jesus está com a espada de fogo para cortar a sua cabeça e pegar assim e jogar sem escala lá para o inferno. Você quer de cabeça para baixo lá no inferno, porque tem um Jesus tão bravo, tão bruto, desse jeito, né, meu irmão? Mas sabe o que é que está faltando, meu irmão? Verdadeira reverência e conhecer o Jesus da Bíblia. Amém, queridos? O Jesus verdadeiro, Deus verdadeiro. Então, meu irmão, tantas pessoas que não têm reverência para com Deus, nem o respeitam, né? Agem na casa de Deus e na presença de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Mas é preciso ter reverência, meu irmão, porque Deus não é qualquer um. Os irmãos entendem, meu irmão? Deus não é mais um Deus. Deus não é uma força. Deus é Deus, meu irmão. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Você sabe a extensão do universo? Quem sabe a extensão do universo? Descobriram agora recentemente que tem fim, né? O universo tem fim. Mas é uma vastidão tão tremenda que no passado dizia que era infinito. Meu irmão, se Deus criou algo infinito, e aquele que criou, meu irmão, o infinito? Você já imaginou, meu irmão? Quantas galáxias existem? Ninguém sabe. E aquele que criou as galáxias, é esse Deus que você serve, meu irmão. Ele merece ser reverenciado. Amém, queridos? Agora veja, o mesmo Deus que quer ser reverenciado é o mesmo Deus que quer que você o chame de Abba. E essa palavra Abba, ela não era usada pelos judeus, porque praticamente quer dizer paizinho. Olha só, meu irmão, Jesus falou, né? Chamou Jesus de pai. Quase foi apedrejado, tentando matá-lo muitas vezes, porque ele chamava Deus de pai. E o apóstolo Paulo diz assim que Deus nos deu o poder de chamá-lo de Abba Pai, paizinho querido. Olha só, meu irmão, o mesmo Deus que merece reverência, e ele quer reverência. Ele quer ter intimidade contigo, mas com reverência. A maneira dele, não a sua maneira. Meus queridos, eu já estou concluindo, mas olha só, não sabe quantas festas tinha em Israel, quem sabe? Quem se lembra? A escola dominical está servindo, né? Falei há tempos atrás na escola dominical, 7 festas. Uma das mais importantes, né, era a festa dos pães ázimos, né? E ele dizia assim, cada festa, quando ele promulgava a festa, ele dizia, ei, a festa é minha. O quarto mandamento, a guarda do sábado, né? Que é um dia de descanso. E sábado, Shabat quer dizer descanso, não quer dizer propriamente o sábado que a gente tem aqui. É um dia por semana que nós temos que descansar na presença de Deus. Ele disse, olha, descanso de vocês não é de vocês, porque ele diz assim, o sábado é meu. Olha só, meu irmão, cada festa daquela ele dizia, ei, a festa não é para vocês não, a festa é minha. Ou seja, meu irmão, Deus está dizendo para mim e para você, não é a sua maneira, é a maneira dele. Existem 2 homens da Bíblia, nós pregamos sobre ele aqui, Nadab e Abiú, que eles tomaram, a Bíblia diz que eles tomaram uns Billy Night lá, ficaram doidão, aí disseram, vamos levar fogo de qualquer maneira para a presença de Deus. Chegaram lá, meu irmão, sabe o que aconteceu? Deus fulminou os dois, porque não era a maneira deles, tinha que ser a maneira de Deus. Você está entendendo, meu irmão? Não é a tua maneira, meu irmão, é a maneira de Deus. Então, meus queridos, se eu quero de fato ser usado por Deus, eu tenho que ter reverência, tenho que respeitar este Deus. Então, meus queridos, esses 4 elementos, essas 4 prerrogativas nos possibilitam amar a Deus, ser usado por Deus, né? E amá-lo também, né? Mas nos possibilita ser amado, usado por Deus. Então, meu irmão, tenha interesse e ousadia, tenha disponibilidade, tenha santidade, tenha reverência para com Deus, e Deus vai começar a te usar. Amém, queridos? E quando Ele começar a te usar, meu irmão, pode ter certeza de uma coisa, as coisas vão começar a mudar na tua vida e na vida daquelas pessoas que estão também ao teu redor. Amém? Então que nós possamos de fato ser usados por Deus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus.